gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Vamos falar de uma coisa que a gente ama? Vamos falar de clichê, de romance clichê? Eu selecionei 10 clichês que eu amo e eu vou indicar um livro para cada um desses clichês. Vale dizer, gente, que os livros que eu selecionei aqui não necessariamente contêm apenas esse clichê, vários aqui vão ter mais de um, mas eu preferi fazer essa separação, né, colocar cada um em um pra gente ter mais indicações no mesmo vídeo. E eu já vou começar, gente, com um dos clichês que é o meu favorito. Aliás, conta aqui pra mim nos comentários qual que é o clichê favorito de vocês. E no caso é o romance de conveniência. Eu poderia fazer um vídeo só indicando livros que tem romances de conveniências, inclusive se vocês querem esse vídeo, comenta aqui pra mim também. E um dos últimos romances que eu li, né, que traz essa questão do romance de conveniência, de casal fingindo um relacionamento, é O Meu Vizinho Quer Casar, da Renata Correia. Essa aqui é uma comédia romântica hot. Então fica o aviso, né, que ele vai trazer várias cenas hot, não é um livro recomendado para menores de idade. E é um livro que vai trazer alguns outros clichês junto com ele, né. Então como protagonista a gente tem um CEO, que é o Beto. Ele é dono de uma construtora em São Paulo. Ele leva aquela vida de cara rico e solteiro, que não tá afim de se comprometer com ninguém, mas a mãe dele tá ali no pé querendo que ele se case. E aí, pra mãe dele parar de encher o saco dele, ele resolve buscar alguém que resolva fingir um relacionamento com ele. E a mulher que vai cair neste plano maluco é a Ítala, que ela acabou de terminar um relacionamento, tá com a autoestima dela lá no chão, ela também perdeu o emprego, tá desesperada porque ela precisa voltar a trabalhar. Quando ele chega, propõe esse acordo pra ela, ela vê que ela vai receber um bom dinheiro em troca, aquilo parece a salvação dos problemas dela, e é claro que a gente sabe que a coisa não vai ficar só aí, que eles vão se aproximar e vão começar a pensar, meu Deus do céu, será que eu fiz uma besteira? E o livro é muito gostoso da gente ler, porque a Renata tem essa escrita que é fluida, com passagens divertidas. Ele é um livro extremamente leve, ele não vai ficar se aprofundando em sentimentos, nem trazer descrições detalhadas. Eu fiz essa leitura logo depois de um livro muito denso, então assim, era tudo aquilo que eu tava precisando, assim, um livro pra eu relaxar. Eu me diverti muito, pude me refugiar nesse universo aí de idealizações, de um cenário água com açúcar, em que as coisas são lindas, em que tudo vai dando certo. Olha, era tudo aquilo que eu precisava. Um clichê também extremamente comum, que a gente vê como plot de vários livros, é o Enemies to Lovers, de inimigos a amantes, romance, cão e gato. E pra esse clichê eu escolhi um livro que, quando foi escrito, na verdade, ele não era um clichê, porque estamos falando do pai destes clichês, do livro que trouxe toda uma geração de livros futuros com esta característica que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu sou apaixonada por essa autora, pelas histórias que ela cria, pelos personagens que ela desenvolve. Ela é extremamente habilidosa em lidar com essas emoções, sempre com um olhar crítico e irônico para tudo que ela tá desenvolvendo. A maneira de como ela retrata a sociedade. Tem um vídeo aqui no canal trazendo informações e aspectos sobre a Jane Austen para quem quer começar os livros dela, para já saber mais ou menos o que encontrar nas leituras e acabar não se decepcionando. Se você tá esperando uma leitura super fluida, divertida, ágil, leve, pode ser que você não se identifique com as histórias, porque ela tem características próprias da época de que ela foi escrita, mas são livros maravilhosos e que merecem que a gente desfrute do jeito que eles merecem ser desfrutados. E aí, né, em oposição a esse Enemies to Lovers, a gente tem Lovers to Enemies, então de amantes a inimigos. E aí são aqueles livros que a gente vai sofrer porque a gente tá falando de algo que era tudo lindo no começo e de repente deixou de ser lindo. E a minha escolha também foi um dos meus mais queridinhos recentes que eu li nesse estilo, que é o Depois do Sim, da Taylor J. Kingsride. E aqui a gente tá falando de um casal que era completamente apaixonado, eles estão há 11 anos juntos, romance que começou na época da faculdade, completamente inseparáveis, porém o casamento foi desandando e hoje eles praticamente não conseguem olhar na cara um do outro e nem eles sabem o porquê eles estão assim. E aí a gente sente muito essa angústia, né, porque a autora é muito habilidosa em mostrar pra gente essa decadência da relação e a decisão que eles tomam de passar um ano completamente separados pra ver se é possível salvar a relação. E aí, é claro, né, vai ser aquele tipo de livro que a gente vai passar o livro inteiro sabendo se esses inimigos voltam a ser amantes ou não, e que a autora é muito sensível em trabalhar os conflitos emocionais, em realmente mostrar como as relações podem se desgastar, a questão do problema da falta de comunicação, que eu acho que é uma das coisas mais reais que a gente tem. Tem tanta coisa que a gente olha e fala, meu Deus, mas era só as pessoas conversarem sobre isso, e pois é, só precisa conversar, mas a gente não conversa.
faz isso. Então ele tem também toda a agonia desse momento que eles estão vivendo. Foi um livro que eu devorei, que eu não consegui parar de ler, e eu amo tudo que essa mulher escreve. E aí, né, de uma temática bem semelhante, que na verdade eu só dividi aqui os clichês, né, pra poder trazer mais indicações, são os casamentos abalados pelo tempo, que poderia muito bem ser o Depois do Sim. Mas pra essa categoria eu escolhi Ligações, da Rainbow Rowell, que é também um livro pelo qual eu sou apaixonada. A gente tá falando de uma mulher que também tá com um casamento aí abalado, em que ela vai ter uma briga com o marido, porque ele vai com as filhas pra passar o Natal com a família deles e ela fica sozinha em casa trabalhando, porque o trabalho exigiu a presença dela. Enquanto ela tá sozinha nesse momento de Natal, ela vai passar por essas reflexões todas, né, sobre como a vida dela chegou até aquele ponto, o que foi que aconteceu. Isso tudo vai se dar também porque ela vai atender uma ligação de telefone em que ela vai começar a conversar, na verdade, com o passado dela. Então o livro também tem esse toque aí de mágica, de fantasia, que dá uma pitada toda gostosa pra história, de fazer a gente se envolver com ela, e sendo também extremamente habilidosa em falar dessas questões de passagem de tempo, do quanto a gente vai se perdendo às vezes com o tempo, e desse momento da gente olhar e refletir sobre quem a gente é, sobre as relações que a gente tem. É um livro extremamente sensível também, e que eu amei demais a leitura. E aí outro clichê delicioso é o clichê dos melhores amigos, e nesse caso eu escolhi o Conectadas, da Clara Alves, que vai trazer duas amigas que se conhecem apenas virtualmente, mas existe uma grande questão. Uma delas finge que é um garoto, porque elas se conhecem num ambiente de jogos online, e ela sabe que ser uma garota nesse ambiente de jogos exige enfrentar diversos preconceitos pelos quais ela não estava a fim de passar, então era mais fácil ela fingir que era um menino. Só que nessa que ela conhece a outra, ela não consegue contar quem de fato ela é. Elas acabam se apaixonando virtualmente, mas fica toda aquela questão: meu Deus, ela acha que eu sou um garoto, mas eu sou uma menina, como que eu vou contar isso pra ela? E a Clara tem uma escrita deliciosa, ela trabalha essas personagens muito bem. São personagens que a gente acaba se afeiçoando. Ela tem uma narrativa extremamente fluida, então é um livro também muito ágil e muito gostoso de você ler. É um livro que eu terminei apaixonada, com o coração quentinho, e que ele vai trazer diversos temas importantes, seja essa questão do preconceito no ambiente de jogos, seja a questão, né, da homofobia, já que a gente tem uma personagem lésbica, uma personagem bissexual, seja a própria questão da dificuldade das relações familiares e da própria questão, né, de se descobrir, de se assumir quem é, de se ter uma própria voz, que é tão comum a diversas fases da nossa vida, mas principalmente nessa fase da adolescência, quando a gente tá realmente entendendo quem a gente é. E aí, dentro de Conectadas, que eu escolhi pra representar, né, o clichê de melhores amigas, a gente tem outros clichês que se desdobram nos livros seguintes que eu vou mostrar. E um deles é o clichê das relações virtuais, né, de personagens que se conhecem apenas online. E outro queridinho que eu escolhi pra esse clichê é o Reticências, da Solaine Chioro, que foi inicialmente publicado de maneira independente na Amazon, mas vai sair esse ano pela Globo Out. E ele vai trazer personagens que se relacionam virtualmente, que se conhecem assim, acabam se aproximando muito, mas eles não se conhecem pessoalmente, nem sabem, na verdade, quem de fato o outro é. Só que a grande questão é que eles vão se conhecer pessoalmente, eles vão começar a trabalhar juntos, sem saber que o outro é essa pessoa que eles conversam. E a Solaine também tem uma escrita deliciosa, que ela traz muita representatividade, porque a gente tá falando de personagens negras, de personagens gordas. Eu adorei o humor dela, então os diálogos travados na história são também ótimos, e o livro é inspirado em Mensagem pra Você, né, estrelado aí pelo Tom Hanks e a Meg Ryan. E uma das coisas que eu achei excelente, né, que eu ouvi a Solaine falando sobre o livro, é que uma das coisas que incomodava muito ela no Mensagem pra Você era sempre ter aquela pergunta do: mas e se você conhecer a pessoa e ela for gorda, ela for feia? Então ela fez questão de colocar, né, os personagens gordos também fora dos padrões, pra gente quebrar essa coisa do padrão, dessa ideia do que é feio e do que é bonito, e trazer o afeto merecido entre essas personagens. E aí outro clichê que também tá relacionado a esses outros é a questão da falsa identidade, da gente ter um personagem fingindo ser uma coisa que não é, que depois fica naquela: como que eu me revelo, como que eu falo quem eu sou? E pra isso eu escolhi o Teoricamente Princesa, em que a gente tem um príncipe que vai fingir que não é da realeza
pra poder se aproximar da prometida dele, que não sabe que é uma princesa, que leva uma vida comum. Ela faz mestrado, trabalha de garçonete, e ele também tá cansado de ser tratado, né, de uma forma diferente, porque as pessoas sabem que ele é um príncipe. Ele quer ver como é ser tratado como alguém comum, alguém que não é da nobreza. E o livro também é muito gostoso da gente ler. Eu amei a maneira de como o romance foi desenvolvido, amei a questão da ciência tão presente na história, tão presente no dia a dia da protagonista. Vale lembrar também que esse é um romance cheio de representatividade, com personagens negros protagonizando a história. E aí também vale um adendo importante, né? Eu tô falando desses 3 últimos livros aqui pra representar esses clichês, e quando a gente tem personagens que não são padrão, como personagens LGBT, personagens não brancos, personagens com deficiência, protagonizando esses papéis, né, que são dados como clichê, a gente não tem clichê, porque a gente não tem, né, um histórico de romances dessa forma a ponto de configurar um clichê, né? Aí a gente tem uma personagem negra descobrindo que a princesa é romper com o clichê de princesas sempre representadas como brancas. Então é muito importante também a gente ter esses personagens fora dos padrões, protagonizando esses clichês pra mostrar que todo mundo tem direito a viver seu próprio clichê. E aí mais um clichê que eu adoro é o clichê dos personagens dividindo a mesma casa. Então são aqueles personagens que não têm uma relação amorosa, mas por algum motivo eles vão precisar ficar ali sob o mesmo teto, e a gente sabe que a partir daí é claro que vai vir romance. Eu não poderia escolher outro livro para esta categoria que não Teto para Dois, que é também um dos meus queridíssimos do momento. A gente tem uma personagem que acabou de sair de um relacionamento, que ela tá desesperada procurando um lugar pra morar, porque ela morava com um ex, e ela vai aceitar morar na casa de um cara. Eles vão dividir inclusive a mesma cama, só que a grande questão é que eles vão usar a casa em horários diferentes, né, porque ele trabalha durante a noite e tal, então eles dormem na mesma cama, mas nunca ao mesmo tempo, e eles começam a se relacionar na casa, trocando post-its, cada um deixando mensagem um pro outro. E além da escrita da autora ser uma delícia, dos diálogos serem ótimos, do humor que tá presente aqui ser excelente, a autora também entra em temas importantes. Ela vai falar da questão de relacionamentos abusivos, e eu amei a maneira delicada, sensível com que ela trabalhou isso. Ela traz também personagens fora dos padrões, então assim, o livro é maravilhoso. Se você não leu, leia. E aí, ó, aquele clichê polêmico em que a gente já tem que separar nossos paninhos aqui pra ficar pronta pra passar, é o clichê do personagem atormentado pelo passado e por isso hoje é um homem amargurado, de mal com a vida. E o livro que eu escolhi pra representar esse clichê é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover, porque é um livro que se enquadra muito bem aqui. Como eu falei, ele é um clichê um tanto quanto polêmico, porque quando a gente lê o que aconteceu com o mocinho e tal, a gente fica com o coração na mão, pensa, tadinho, né, olha só tudo que ele passou. Mas se fosse numa situação real, se aquilo tivesse acontecendo com uma amiga nossa e a gente estivesse vendo como ela estava sendo tratada pelo boy, a gente muito provavelmente falaria, amiga, sai dessa que é furada. Até porque no geral são livros, né, que vão mostrar o poder transformador do amor, o quanto isso é lindo, mas é aquilo também que a gente sabe, né, é lindo nas páginas, mas dificilmente acontece na vida real, até porque, né, ninguém nasceu para ser hospital de outra pessoa. Mas voltando aqui para a questão do livro como um entretenimento, eu sou apaixonada por essa história. Eu não sei qual seria a minha visão se eu tivesse lido esse livro hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, mas quando eu li, eu fui muito convencida pela história. A gente tem aqui então esse personagem, né, amargurado, de coração fechado, que vai se envolver com a protagonista e dizer pra ela que eles podem ter sexo casual, mas que não é pra ela esperar de maneira alguma envolvimento amoroso, e ele vai ser completamente fechado, de não oferecer nenhum tipo de conforto pra ela nessa situação. Quando eu li, pra mim ficou muito claro, né, que ele deixou claro pra ela aquilo que ele estava disposto e que ela aceitou este relacionamento, então não é que ele estava enganando ela e tudo mais. Mas não vou dizer, né, que o romance não possa ser problemático, que questões que vão ter aqui, porque tanto eu não lembro, quanto não foi algo que me abalou na época. Eu fiquei realmente muito envolvida pela leitura extremamente fluida, pela maneira de como a autora mostra presente e passado, né, então traz desse passado dele pra gente entender quem era, como ela fez uma escrita também bastante sensível, poética, trazer esse aspecto de poesia pra narrativa. Então foi um livro que me emocionou muito, que eu me apaixonei,
que passei pano sim. E aí o último clichê que eu selecionei é outro que eu também adoro, que é um personagem retornando às suas origens. Então a gente tem normalmente personagens que mudaram de cidade, que tentaram a vida de uma outra forma, mudaram quem eram e aí em algum momento eles voltam para casa. E o livro que eu escolhi não poderia ser outro também que não o De Volta para Casa, da Karen White, que foi um livro que eu li anos atrás. Eu me encantei porque eu devorei este livro em um dia. Eu lembro que eu tava numa fila pra pegar meu bilhete único lá em São Paulo, uma fila enorme, e eu fui, né, de Mogi pra São Paulo lendo, fiquei o tempo todo na fila lendo, voltei de São Paulo pra Mogi lendo, e quando eu cheguei em casa eu tinha acabado o livro, então eu não consegui parar de ler. Ele é bem aquele romance água com açúcar, a protagonista que brigou com a família, brigou com a irmã, só tem contato com o pai, mas agora o pai tá morrendo e ela precisa voltar pra casa, então ela vai ter que encarar todos esses traumas, mágoas que ela deixou pra trás, encarar o fato de que ela hoje é uma pessoa muito diferente de quem ela era, e a gente tem esse romance que também é delicioso por causa da ambientação. Então ela volta pra uma cidade pequena, tem toda aquela cara, né, de aconchego, de comunidade, de todo mundo que se conhece, então foi um ambiente muito gostoso, por uma escrita que me cativou demais, que vai ter as suas pitadas de drama, então é um livro também que vai fazer a gente chorar, mas que vai trazer esse cenário água com açúcar, esse romance água com açúcar, pelo qual eu sou apaixonada e vivo recomendando esse livro até hoje. E aí, gostaram das indicações? Fala pra mim aqui nos comentários, né, os livros que vocês já leram, quais vocês ficaram interessados pela leitura, que clichês vocês também recomendariam. Gostou do vídeo? Deixa essa curtida porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais pra gente ter um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.